Muito bem, meus queridos, minhas queridas, estamos aqui para mais uma gravação do episódio de O Podcast SA e eu venho aqui agradecer novamente os nossos patrocinadores, a Verovino, sempre aí nos presenteando com vinhos maravilhosos, as Óticas Diniz, que estão sempre mandando também um presente para os nossos convidados, e a Vol Telecom, que está instalando fibra ótica na cidade inteira, estão dominando o Juiz de Fora. É ou não é, Daniel? Você falou da Verovino aí, eu acho que é importante a gente falar, inclusive, que eles lançaram no último episódio, nos últimos episódios, o Clube do Vinho, que é um clube de vinho especial, né? Por que assinatura, eles, né? Por assinatura, você consegue trocar um vinho se eventualmente você já consumiu aquela garrafa, né? Então, e quem que assistiu no podcast vai ter um QR Code aí que tem 10% de desconto na assinatura, né? Bacana. Ele lançou naquele episódio, mas a gente vai estender aqui. Qualquer coisa põe na conta da Alcateia. Boa. Da produção. Nunca tomei nenhum golinho. Então, assim, eu vou falar do que eu venho falar sempre aqui no início, né? Que é os canais. Primeiramente, papel e caneta sempre para poder anotar, tirar seus insights, compartilhar, traz para a gente no Instagram, no YouTube, todos os seus insights, as suas dúvidas que a gente vai, se for o caso, levar para o convidado responder. Caso você não faça isso diretamente nas redes sociais do convidado, porque vai estar na descrição do vídeo e também aqui em todos os posts que a gente fala sobre o episódio no Instagram. E falando em Instagram, você vai nos seguir lá no _podcast_SA e nas outras redes, que tanto o Spotify quanto o YouTube é @opodcastsa, tudo junto. Tanto no YouTube quanto no Spotify a gente também está em vídeo, então isso é importante falar, caso você prefira a plataforma do Spotify, né? Mas se entrar lá no YouTube, por favor, inscreve no canal, aquela esqueminha, sininho. Aquela injeção de saco tradicional, curte, mas é ativa a necessário, notificação. É necessário. Muito bem. Legal. Muito Vocês já estão bem. acostumados a fazer isso, né? E aí eu vou passar para a Roberta, que sempre ela levanta a bola para colocar o convidado na mesa definitivamente. É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o podcast. No nosso episódio 10+, que já passamos de 18, de 20, né? Somos maravilhosos. Muito obrigada pela sua audiência. Muito obrigada por tantas cartas, e-mails, emojis. Muito obrigada. Por esse meu WhatsApp que não para. Não, as cartinhas são mais legais. Muitas cartas eu tenho recebido. Mais legais. Eu tenho recebido muitas cartas. As E eu cartas, achava que era uma coisa demodê, mas não sei vocês. Pra mim tá bombando. As cartinhas. Então eu quero agradecer a você, a sua audiência e complementar uma coisa que o Daniel fala aqui, que é o seguinte: tá prestando atenção, gostou, mas também participe, sugira um convidado, né? Tem alguém que você gostaria de saber, uma curiosidade, uma história de vida? Traz aqui, fala pra gente, não é isso? Pra gente compartilhar e trazer pra você. E hoje vou anunciar aqui a nossa convidada. Nada mais é do que ela, Lara Espada, que é advogada especialista em direito imobiliário e LGPD e também é uma defensora dos direitos da mulher. Olá, Lara, seja muito bem-vinda. Oi, gente. Muito Oi, obrigada. Lara, Tudo bem? bem-vinda. Boa noite, boa tarde, bom dia. Obrigada pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês. Pra gente Prazer bater enorme. um bate-papo bem Muito legal. bom, isso aí. Muito bem. Muito Lara, bem. vou te pedir para começar contando aí pra gente a sua trajetória de vida. Até porque... Como é que você chegou aqui? E você falou bem, a trajetória de vida, porque a gente é defensor do empreendedor do ramo do direito. Né? Então, assim, eu e o Sérgio, a gente se posiciona como empresário do ramo do direito, não é como advogado. Né? Não que é ruim ser advogado, óbvio, mas é porque a gente sabe Não, é constatação que mesmo. precisa... No nosso caso é constatação. É meio ruim. pouco, meio ruim. Na verdade, é uma das profissões mais nobres que existe, eu Mas tenho é certeza meio disso. ruim, né? Mas é porque as pessoas não ensinam, principalmente a academia, né? Não ensina como é que você vai prospectar. Então, ou seja, o advogado hoje tem que botar a cara mesmo, tem que mostrar resultado, tem que falar como faz, porque a gente tem as limitações dentro existem as limitações dentro da OAB. Então, E a gente primeiramente não aprende isso nada é. na faculdade, né? Não. A gente sai... A gente quer ouvir esse detalhe seu, Né? pra como você vê. Daí, lá da faculdade, volta lá a hora que você decidiu que área que você vai seguir dentro da faculdade e até às vezes o porquê o direito também. Acho que é começar do porquê o direito. Então, por que o direito é mais difícil ainda de explicar, né? Porque fui desde pequenininha, os meus pais têm imobiliária, então eu cresci nesse ramo de imobiliária e
E eu sempre falava assim, eu não sabia o que eu queria ser. Aí eu falava, adoro animal. Aí meu pai disse assim, você vai ser veterinária? Se um cachorrinho passar mal, o que você vai fazer? Eu falei assim, vou desmaiar. Né? Do lado, eu e o cachorro. Aí meu pai, então não vai. Aí meu pai, ele tá assim, medicina. Ele, pai, você é médico. Ele, minha filha, você não tem cara de médico, você não consegue ver um sangue, você vai desmaiar também do lado do paciente. Eu falei assim, fisioterapia, porque para ajudar as pessoas na reabilitação, ajudar as pessoas a melhorar a locomoção, a postura. Minha filha, se chegar no hospital, se tiver que trabalhar no hospital e você vê alguém com a perna quebrada, tudo torto. Mesmo assim, problema do desmaio. Você vai desmaiar do mesmo jeito. Ele assim, vamos tratar de coisas mais objetivas que você não Vamos precisa. mudar de área. Vamos tratar do seu desmaio, né? Porque você desmaia com tudo. Vamos ver, tem uma síncope sinusal aqui, né? Tá vendo? Tem a síncope do vaso vagal, desmaio fácil. Tem o quê? Uma Síncope do vaso vagal. Gente, isso acontece. eu não faço a menor É raro, ideia mas do que acontece é com isso. frequência. Desmaio. Eu já ouvi falar nisso como lipotímia, que é um problema, eu também tenho. Eu não posso ver sangue, que eu tonteando, meu pai tinha isso. Então, É uma coisa meio hereditária, inclusive. Então, mas quando eu vejo sangue, quando eu fico ansiosa, nervosa, sinto dor, então assim... Síncope é mais ou menos, se eu não estou muito errado, que eu não sou do ramo não, mas quando você tem tipo uma aceleração do coração, e aí ele dá uma bugada, você apaga. Não, o meu a minha pressão arterial vai caindo. Você vê uma situação, o sangue, por exemplo, sua pressão... Aí ele falou assim, tá, você Aí o disjuntor cai. Cai, desliga. A chave cai do relógio, puf, apaga. Aí meu pai falou assim, você gosta de ajudar as pessoas, mas vão ajudar agora de uma outra forma. O que já pensou no direito? Porque você vai poder ajudar as pessoas de uma outra forma. Legal. De uma maneira mais objetiva, que você não precisa tratar aquela dor. Você vai tratar a dor da pessoa, mas de uma outra forma. Comecei a pensar. E se por acaso não der certo, a imobiliária já está aqui. Exato. Está tudo E é o engatilhado. Império, a imobiliária já chama Império. Você já sabe fazer Entendeu? contrato, você Você já é minha rainha, É minha filha. imperatriz. A imobiliária chama Exato. Império. Pronto, tá bom. Você já Tá tudo fica bem. aqui. Aí eu comecei a pensar. Falei, então eu vou fazer direito sim. Aí estudei, fiz a faculdade e entrei para a faculdade. Primeiro, eu só fiz vestibular para direito, aí acabei me formando no Gramber, entrei na faculdade de Gramber, me formei em 2012, então já tenho 11 anos de formada. E assim que eu entrei na faculdade, eu estava já trabalhando em imobiliário com meus pais, contrato, essas questões bem iniciais. E depois eu fui chamada para trabalhar no Fórum Matias Barbosa, com o doutor Alcino, que eu cheguei lá para poder fazer as audiências de conciliação, onde eu fui pegando mais amor ainda pelo direito, que eu vi aquilo tudo na prática. E com 2 meses de realizando as audiências de conciliação, ele me chamou para trabalhar no gabinete com ele. E isso nunca tinha acontecido na história de Matias Barbosa, algum estagiário trabalhar direto com o doutor Alcino dentro do gabinete dele. Então foi onde eu aprendi muito, muito, porque eu sabia o que era o lado direito com o advogado e trabalhava dentro, né, do fórum, dentro do próprio gabinete do juiz e sabia todos os andamentos do processo, sabia o julgamento, ajudava ele a fazer sentença, realizava audiências junto com ele. Então ali eu tomei um amor muito grande pelo direito. E ali eu comecei a me apaixonar. E ali que você realmente aprendeu. E é ali que eu realmente aprendi. Graças a Deus, no início da faculdade, eu logo comecei o estágio, que me deu uma base muito boa para poder Claro, atuar. a gente sempre fala isso quando a gente está conversando com estudantes, com o pessoal mais jovem, a importância de começar a fazer alguma coisa em termos de trabalho cedo. Seja estágio, seja um trabalho. E no início, não era remunerado. Eu fui mesmo pelo amor, sabe? Pela vontade de aprender. Eu fui ser remunerada 1 ano depois. Está certíssimo. Sabe? É uma grande vantagem de você atuar enquanto está aprendendo com o juiz, é porque assim, enquanto advogado, você usa a lei e você argumenta. Enquanto juiz, você vê funcionando aquele argumento. Exatamente. Você aplica ele. Você aplica. E eu trabalhava com os dois lados, porque eu estava na faculdade fazendo tudo que eles ensinam para a gente ser um advogado, né? E quando eu chegava no estágio, eu trabalhava pro outro, eu estava no outro lado. Então, assim, eu posso considerar que minha experiência foi boa. Muito bacana. Foi bacana. Aí formei, aí montei meu escritório, mas também advogando para a imobiliária dos meus pais, porque assim, né? Lá quase Severino, né? Faz tudo, cara crachá, tudo, imobiliária, empresa dos pais, a gente acaba fazendo tudo, né?
Meu pai acha que eu tenho que dar conta de tudo, minha mãe tem Você certeza. é filha única? Não sei se é bom ou se é ruim, mas assim, sou. Seu pai acha, sua mãe tem certeza. Isso, meu pai acha que eu tenho que fazer tudo, minha mãe tem certeza que eu tenho que fazer tudo. Ainda bem que é bem dividido, né? Bem dividido. Filha única é tudo bem dividido. Sou eu e pronto, acabou. Então, assim, não tem um horário lá. Ah, tá, eu sou contratada para trabalhar lá de 9 a meio-dia. Não, se eu estiver lá 2 horas da tarde, se eu estiver à toa... Não, você não tá à toa, não. Você tá trabalhando, sim. Não te interessa, eu te pago aqui de 9 a meio-dia. Mas você vai estar aqui 2 horas da tarde, você vai trabalhar assim. Aí, assim, É como diz o Ariano Suassuna, brincou que o pai dele foi secretário fundou um hospital psiquiátrico em Recife. Aí ele conta uma história que tinha um doido na inauguração andando com um carrinho de mão invertido. Aí os caras, o carrinho de mão tá ao contrário. Ele falou, não tá não, se eu colocar pra cima, alguém põe pedra pra carregar. Ele não tá invertido exatamente por isso. Você tá lá à toa, eu esqueci disso. É a ideia dele. Boa ideia. Aí eu fiz a especialização em Direito Imobiliário. E é ótimo, é tudo que eu vejo no dia a dia, então foi só... Eu brinco que, assim, eu já tinha uma especialização antes de começar a própria especialização. Deve ter tirado de letra, né? Foi, tipo assim, tinha aulas que eu falava, então tá. Você fez pós-graduação? Fiz. Então tá, já sei. Nossa, então, deve dar uma preguiça quando você já está no ramo e faz Porque a metodologia utilizada na grande maioria das faculdades, seja especializações ou não, é aquele estudo de coisas que já aconteceram há 4, 5 anos atrás, porque os livros não são recentes. Então você fica ali vivendo aquele negócio. Você deparava? Sim. Você fala assim, nossa, nem caras existe mais. contando coisas que já nem estavam assim. Eu me sentia muito lá na faculdade, tipo, aprendendo muito básico. Não desmerecendo a faculdade, nem os professores, mas eles tinham que falar ali para qualquer público, né? Para quem estava no começo, quem estava no meio, quem já estava... aquilo, né? já tinha uma especialização. Mas acho que é um desafio em todas as áreas, né? Exatamente. Hoje a gente tem, principalmente com a internet, com essa modificação muito rápida, com a velocidade das informações, a gente fazer um curso que não precise se atualizar anualmente, porque as coisas mudam. Exatamente. Né, todo dia. Então, e o interessante é que a gente tem a possibilidade de ter essa atualização. Né? Então, acho que isso ainda é um ponto que precisa ser melhorado, né? Em todas as áreas, não só no direito, mas em todas as áreas. Exatamente. E a Lei Geral de Proteção de Dados foi quando deu aquele boom, né? Sai, não sai, vai, não vai. E estava na pandemia. Eu falei, e é muito ruim ficar sem fazer nada, né? A gente ainda trabalhava, porque como é imobiliária, a gente não tinha como não trabalhar, porque tinha recebimento de aluguel, repasse, então, assim... A gente trabalhava de home office, ou a gente tinha que ir lá para poder atender, fazer alguma demanda, e muitas pessoas, o que acontecia? Entravam em contato com a gente, muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas pedindo desconto, proprietários que precisavam do dinheiro do aluguel para poder comprar algum remédio. Então, assim, foi uma situação muito difícil. Na pandemia, eu falei assim, ai, meu Deus do céu. Mas o trabalho diminuiu, eu não ficava o tempo todo no escritório físico. Eu falei assim, então vou procurar uma pós-graduação. Aí, quando veio o interesse em fazer a Lei Geral de Proteção de Dados, a especialização em Lei Geral de Proteção de Dados, porque era um assunto novo, muita gente, né, ainda não sabia o que estava acontecendo. Muitos ainda não sabem. E assim, eu precisava aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados nos contratos, né, que ali eu faço contrato toda hora, de compra e venda, de locação, e eu precisava me especializar naquilo. Mas é que eu brinco, eu tenho especialização nisso tudo, mas o que é minha paixão? Minha paixão sempre foi a defesa pelas mulheres, pelos direitos das mulheres, né? Não só pela toda a minha experiência profissional, porque eu sempre atendi muitas mulheres também, mas pelo meu relato pessoal. E eu falei assim, eu preciso defender algo que eu tenha mais amor, que eu tenha mais vontade, que vai me dar mais paixão. Preparem-se, porque agora é que vai começar a história. Eu queria entrar numa pergunta legal aqui. Da Lara. Eu queria entrar numa pergunta seguinte, a mulher enquanto cliente, tá? Antes de ser sua cliente, obviamente. Você tem notado que existe uma preferência da mulher por uma advogada mulher? Ou você ainda não notou essa diferença? Sim. Porque eu acho que existe casos e casos, né? Por exemplo, tem muitas mulheres que não se sentem confortáveis em contar o que viveu para advogados. Depende muito da área do tipo, direito. Né? Por exemplo, nessa causa de defesa de mulheres. No direito empresarial, não existe essa diferença. Vai mulher, vai homem no meu escritório, está tudo bem, não existe essa... Agora, eu acredito que em áreas como aquela atua, com certeza o fato de ser mulher facilita. Sim, até porque às vezes tem alguns detalhes íntimos que elas precisam contar e ela vai relatar para um homem e que ela vai se sentir muito constrangida. E também pode correr o risco de ser julgada, às vezes não com uma palavra, mas com um olhar,
né, com uma pergunta inadequada, enfim, isso a gente sabe que existe. Existe, acontece muito. O trauma do homem já é muito grande, então, assim, quando ela vê uma mulher ali disposta a ouvi-la, a ajudá-la, elas se sentem mais confortáveis para poder tratar. Isso eu vejo, entendeu? Então, assim, a procura é bem grande em relação a isso. E você fala aí do seu relato pessoal. Sim, um relato pessoal. E quando elas vão te procurar, elas sabem que você já teve esse tipo de experiência? Poucas sabem. Você Poucas sabem. Não costumo dizer. Meio que equiparar. Eu falo assim, eu entendo, eu sei, eu já vivi, eu te entendo, mas assim, não deixo muito claro do que eu já vivi. Até porque é uma coisa que, assim, superei, graças a Deus, agora eu tô aqui para ajudar. Vou deixar o que aconteceu comigo lá para trás, graças a Deus estou curada e agora eu vou ajudar. Porque se eu ficar muito presa no que elas me contam e querer colocar o que eu já passei, vai ser muito pesado eu ajudar, porque pode despertar... As duas pro psicólogo. A gente já desmaia e vai pro psicólogo. Tem que ter um desmaio. Tem que ter um desmaio. Tem que ter um desmaiozinho antes. Pode surgir vários gatilhos, sabe? De novo, então não é legal. Então, assim, elas vão me contando, tem uma hora que... Assim, a gente dá uma engasgada e fala, nossa, tá muito mais próximo do que a gente imagina. Eu não sou a única, eu não fui a única e nem vou ser. Né? A última nem a primeira. Você tem feito esses atendimentos e aí com certeza imagino que você deva ter escutado diversas histórias. Você trabalha, né, com a defesa do direito da mulher. Você acha que existe ainda uma dificuldade de entender os direitos da mulher? Né? Não da mulher, mas os direitos, tipo assim, a mulher tem dificuldade de entender quando ela foi violada, quando que começou, o que é? Tem, porque a maioria que chega pra mim fala assim, não, doutora, mas, não, ainda não sofri violência doméstica, não, ele ainda nem me bateu. Mas elas não sabem que ela já sofreu uma violência doméstica psicológica, uma financeira. Elas não sabem nada. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Para você que está aí em casa, ouvindo o nosso podcast, no carro, onde você estiver, de repente você pode estar sofrendo uma violência. Uma pausa para poder pôr um fone de ouvido. Talvez você não possa continuar ouvindo agora. Exatamente. Onde você está. Exatamente. Às vezes a gente pode estar vivendo uma coisa e não reconhecer essa coisa. Né? É uma realidade. Porque todo mundo acha que o que acontece? Quando é a violência doméstica, é aquela que vai te deixar uma marca física, né? Que vai te bater, que é um empurrão, que é um soco, que é o uso de alguma arma para poder te atingir de alguma forma. Só que a grande maioria desconhece os outros tipos de violência doméstica. A patrimonial, a psicológica, né? A financeira. Tem vários outros tipos de violência doméstica. Você conceitua elas depois pra gente? Antes de chegar na violência física, né? A patrimonial é quando o seu parceiro, né? Ele pega tudo que é seu, o seu dinheiro, ele controla o que você vai gastar, ele controla com o que você vai gastar, ele deteriora seus objetos, ele rasga documentos, tudo que você conquista, ele vai e toma, tira da sua posse. Então você fica sem nada. O que você recebe, você tem que dar para ele, o que você gasta, você tem que passar para ele. Então, assim, às vezes as mulheres acham, mas isso aí é para ele ter um controle melhor financeiro da nossa vida financeira. E não é. Às vezes a mulher... Eu tenho casos de pessoas próximas, de amigas que nem são minhas clientes, né? Graças a Deus, espero ainda não ser, mas já está vivendo uma violência doméstica que esses dias relatou, falou assim, nossa, amiga, meu cartão veio estourado. Eu falei, mas seu salão não está muito bem? Você não me fala muito bem do seu salão? Tá, mas aí eu só tiro um pouquinho para mim, o resto eu passo para ele. Eu falei, como assim? Aí eu não posso, né, falar mais nada. Eu falei, dá uma conversada com ele, fala que tá pesado, que você não tem como mais passar tudo que você ganha para ele. E o dinheiro é seu, ele também tem o dele e você tem o seu. Vocês podem dividir algumas contas, dividir algumas despesas, mas você tem o seu. Nunca vou esquecer um caso, gente, que chega a ser engraçado. De uma conhecida que sofreu, sim, violência, né, esse tipo de violência patrimonial. No dia do aniversário, o companheiro, né, a pessoa que estava com ela, deu a ela o quê? Um secador de cabelo. Ela ficou imensamente feliz. Dia 10 chegou a fatura. O que estava lá na fatura? Ele comprou um secador de cabelo com o cartão dela para ela mesma pagar. Presente de aniversário. Olha só.
Ele vai ser criativo assim lá longe, Fica gente. cara de pau demais, né? É muita cara de pau, Ai, né? amor, Mas, desculpa, cara, eu ia te pagar. E não parece, não, mas isso deve ser muito próximo. A gente às vezes não tem esse relato, às vezes por a gente Mas ser homem existe não mais. escuta, mas eu acredito que isso deve ser. Exatamente. E eu acho que o perfil não é de falar, né? Tipo assim, acho que, não sei, a Lara vai poder falar um pouco melhor. Mas eu acho que existe um perfil definido, assim, fica pra pergunta depois que você falar dos Não, não conceituou todos, não. É bom conceituar. Então, e tem a violência sexual, quando o seu parceiro te obriga a realizar o sexo, te obriga a parar de tomar os remédios, ele te obriga a uma gravidez, né? Então, assim, O existe negócio é muito mais pesado. pesado do que a gente imagina, né? Aham. Tem a violência psicológica, que eu acho que, assim, é a mais... que a maioria sofre, mas não reconhece. É quando te humilha, te xinga em público, te deixa constrangida, te afasta dos seus amigos, te afasta da sua família. Aquele ciúme, sabe? Aquele poder que eles falam. E todo mundo, mas não, doutor, ele é super protetor. Nossa, ele é muito carinhoso. Ele não gosta que eu saia muito com as minhas amigas. Ele fala, aí começa a colocar defeito nas amigas, que a família não vale nada, que você agora tem uma outra pessoa que você não pode dividir sua atenção. Você tem que começa a viver a vida só. A vida do casal ali dentro de um potinho e que ele te blinda para você não ter contato com ninguém. Isso é um tipo de violência doméstica muito grande. Psicológica, comum, né? muito. E talvez a mais covarde, né? E eu falo que é a mais difícil de ser tratada, porque quando você sofre uma violência física, uma violência doméstica física, aquilo ali cicatriza, aquela ferida fecha. Mas quando você sofre uma violência psicológica, ela é muito dolorida. Porque são palavras que são proferidas que você vai ter que digerir ali. Às vezes a maioria tem que procurar um psiquiatra, tem que procurar um psicólogo, tem que fazer algum uso de alguma medicação para poder aliviar todos esses sintomas e fazer com que aquilo E suma, até mesmo né? para um diagnóstico, né? Quando você sofre uma violência física, você fala, cara, tá na minha cara, né? Se eu continuar com isso daqui, vai piorar. vai piorar e tal, né? Tá doendo, né? Enfim. Agora, quando você sente uma violência psicológica, de repente você fica sem parâmetro de entender, Sim. né? Se aquilo é amor, se você tá sendo exagerado, Aham. né? Exagerada ou exagerado. E porque ele né? te chama tanto de louca que você acha que você é errada da história. A mulher que sofre violência doméstica é sempre chamada de louca. Ela é louca. Não, e mais engraçado que as ex são sempre as loucas, né? Nossa, eu tive uma ex que foi uma louca. A mulher é sempre a louca, né? Eu não assisto a novela, mas ontem eu vi numa chamada que passaria uma parte muito interessante. Eu não sei o nome da novela nova que começou na Globo. Terra e não sei o que lá. Terra Antônio e Paixão. Ramos, Terra e Paixão. Antônio Viu? Ramos, Glória Pires, só. Então, Eu eu sei. esqueci o nome da atriz que sofreu a violência doméstica ontem. O marido dela bebeu. Aí ela pediu pra ele parar de beber, que ela não gostava dos comportamentos, que isso acontece muito, né? Que quando o homem bebe, ele cria uma coragem, né? Que ele faz coisas que até Deus duvida. Aí ele bebeu e ela falou assim, amor, para de beber, por favor, não gosto, não sei o quê. Aí ele foi, empurrou ela, deu um tapa nela, não sei, e ela caiu. E nisso, a personagem que faz a atriz que faz que é a Tata Werneck, tava cuidando desse filho do casal. Aí o filho do casal falou assim, tia, papai e mamãe estão brigando? Aí essa atriz, a Tata Werneck, fala assim, não, é conversando alto, alguma coisa assim. Ela tenta tirar o foco da criança dessa cena. Aí a atriz que sofreu agressão fica no chão com a mão assim caída, sentindo a dor e tudo. Aí passa a cena, vem a Tata Werneck e fala assim, você precisa tomar uma atitude, você está sofrendo uma violência doméstica, você não pode deixar que isso aconteça mais. Mas ela fala assim, mas eu não posso denunciar, eu não posso tomar uma atitude, porque senão eu vou prejudicar a minha família. Eu dependo dele. Que aí é muito legal lá do empreendedorismo, que eu vou falar também com vocês do empreendedorismo feminino, que eu acho muito legal que tenha acontecido. E ela fala, não posso denunciar, senão eu vou prejudicar a minha família, vou acabar com a minha família, vou acabar com o meu relacionamento. Então, assim, as novelas já estão retratando mais isso.
né? Porque agora estão ficando mais evidentes. Por quê? Não que isso não acontecia no passado, né? Não acontecia violência doméstica, só que agora uma mulher está encorajando a outra. E o assunto está ficando tão em voga porque à medida que vai aparecendo uma denúncia, agora a gente falando mais sobre isso, as medidas protetivas, os meios de combate estão encorajando as mulheres a denunciar. Não que isso não existia, é porque agora tem mais coragem, tem mais redes de apoio para poder ajudar. Né? Aí termina a novela com essa atriz procurando a delegacia para poder para noticiar o crime que aconteceu. Eu acho uma parte legal, se você dá continuidade, que você falou uma coisa que eu acho interessante a entrelinha nesse caso. Você falou que o cara bebe e aí ele cria coragem de fazer. Muita gente acaba atribuindo, vira outra pessoa. Não é outra pessoa. É porque muitas vezes é isso mesmo, você não muda, né? A sua personalidade é a mesma. Ele bebeu, ficou, o filtro saiu. Alguns ficam agressivos, outros ficam Maria Mole, cada um. É que na verdade a pessoa fases, né, cara? Né, do ela leão, do macaco e do porco, não tem aquelas fases do direito? Tem, agora eu não vou lembrar muito bem, mas é porque são 11 anos de formada, né? Então... Mas eu não vou falar quantos anel tem, que você vai ficar com pena. Vamos passar, passa. Então, mas eu sei que tem essas fases do leão, do porco e do macaco, e eu sei que a fase do leão é que ele fica mais agressivo. Entendeu? Eu queria dizer exatamente nesse sentido, porque eu acho que eu não entendo que a pessoa, não é a bebida que ela não muda a pessoa. Porque isso é personalidade. Se a pessoa faz enquanto está bêbada, ela não faz enquanto está sã, porque existe ainda aquele filtro, ela ainda tem um filtro social, né? Filtro social. Então isso é legal. E um outro ponto é que é muito importante a gente falar, porque a Roberta, a gente tem o pessoal lá da clínica, né, da Renovar, que a gente já ouviu falar alguns assuntos, porque... eu já escutei isso de algumas dentistas lá. Muitas mulheres se desabafam na cadeira de dentista. Por quê? Muitas das vezes, se o parceiro sabe que ela está indo ao psicólogo, ou a psicóloga, né? Ele vai entender que ela ali é uma oportunidade dela denunciá-lo numa sessão. Então ele proíbe que ela faça esse tipo de sessão. E no caso do dentista, de um outro médico qualquer, a princípio, não, beleza. Esse profissional você pode ir, né? Só que aí é ali que a pessoa acaba, às vezes até num advogado, às vezes traz um caso que não tem nada a ver com aquilo, vai trazer um caso de batida. Bateu no meu carro, Sérgio, você entra na justiça para mim, etc. E aí começa naquela conversa, naquela entrevista para você entender, porque você precisa entender o contexto da pessoa. Né? Se você focar só no problema, você não consegue nem montar a defesa. E aí você começa a entender um monte de outros problemas ali atrás e acaba desabafando. E às vezes você vê o nível de desespero da cliente naquele sentido, que ela desabafa até para um outro homem. Sim. Né? De falar, cara, eu preciso de gritar para alguém, eu preciso que alguém escuta. Né? Porque às vezes tem vergonha de falar com a família ou com amigas, exatamente para não se posicionar naquele lado inferior de ser uma pessoa que está sofrendo uma agressão, e etc. Então tem muitos casos que os prestadores de serviço que aquela pessoa precisa ao longo da vida, por alguma coisa, seja o dentista, seja o médico ou o advogado, até para o mecânico, o cara desabafa. Porque é um lugar que precisa gritar, né, em algum momento. E na rede social não dá para fazer, né? Porque estão rastreando. Então isso é bacana ver esse movimento, porque as pessoas costumam levantar a mão junto, né? Costumam. E a maioria das mulheres não denunciam pelo medo, né? Pela falta de informação, que é aquilo que elas acham, né? E a violência física que eu não acabei falando, mas é a que é mais comum, que mais conhece, é quando tem agressão, tem o empurrão, o soco, a batida, né? E até, infelizmente, chegando à morte de algumas mulheres quando elas não conseguem distinguir que elas estão numa violência doméstica. E aí chega um momento trágico que elas são mortas, né? Ô, Lara, você acha que esse tipo de conduta, essa conduta acontece muito porque as mulheres, uma parte delas tem uma baixíssima autoestima? Sim. Não sabem quem são, o que podem, de que são capazes, e de repente, casaram muito nova, e aí entra naquele... não consegue mais sair daquilo. Eu acredito que não porque elas têm uma baixa autoestima, mas é porque durante o relacionamento elas adquiriram esse problema de autoestima. Porque eles, como é que eu posso falar? Eles fazem com que elas acreditem que elas são incapazes, que elas não vão conseguir nada melhor, que elas dependem dele o tempo todo.
E aí o que acontece? Aí elas acabam caindo num problema de autoestima muito grande, né? E quando já tá presa nesse relacionamento, elas não conseguem enxergar isso e nem procurar ajuda, porque eles não vão deixar. E muitas dependem financeiramente, e mesmo né? se deixarem, muitas não vão porque dependem. Porque dependem. E aí colocam isso na frente. Sim. Eu conheço depende. casos de que não vai separar porque depende, não tem o que fazer, não consegue trabalhar mais. Sim, depende muito. Então, elas acabam deixando isso, né? Então, o que acontece muito? A maioria das mulheres, quando enxergam que estão num relacionamento abusivo, estão sofrendo uma violência doméstica e elas conseguem se separar, se divorciar, terminar o relacionamento, a primeira coisa que elas querem fazer é melhorar. Autoestima, vão procurar uma clínica de estética, vão procurar uma manicure, um salão. Elas querem ficar bem com elas mesmas. Elas querem ficar bem tem umas e que dão um recuperar. tapa tão grande nesse visual, nessa nova vida, que você vê nitidamente que a pessoa separou da outra Exatamente. pessoa. É outra pessoa, é outro ser humano. Tem pessoas que modificam, né? Muda até o brilho, né? Sorriem, né? Coisa que não faziam. Voltam a se divertir e voltam a ser felizes. Algumas voltam até a se maquiar, que não podia maquiar, voltam a usar tipos de outras roupas. Realmente impressionado com que muitos proíbem as mulheres de fazer e como é que elas acatam, né? Por conta de E uma a gente série fica de... também numa sensação, de que a gente está num mundo moderno. Gente, isso é muito mais comum do que a gente pode Eu não imaginar. tenho dúvida. Porque ela não, a violência doméstica não escolhe raça, cor. Exato. E outra, etnia, classe social. temos visto atingir muitos filhos, né? Crianças. Sim. Pai ou mãe fazerem absurdos, barbaridades com os próprios filhos, né? Volta e meia você vê algum caso aí. É. Né? Agora, Lara, voltando àquela pergunta que eu te fiz quando você estava começando, né, a denominar os tipos de violência. Você acha que existe um perfil ou né, desse agressor ou um modus operandi ou algumas características dessa relação abusiva que são mapeáveis? Não tem uma característica, mas eu sempre falo para se atentar que eles são muito educados, são muito bonzinhos, é tudo para ele tá bom, na frente de todo mundo tudo tá bom, é aquele cara educado, simpático, gentil. Normalmente a família adora o cara. Exatamente, a família adora, educado, né, gentil, conversa bem, consegue manipular toda a situação ali. Esse eu sempre brinco assim, bonzinho demais, eu nunca acredito. A pessoa que não dá uma estressada. Pode ser bom que não presta, não pode não prestar que não presta. Mas não tem como você ser tranquilo o tempo todo. É difícil a gente julgar as pessoas, mas a maioria das pessoas, das minhas clientes que falam assim, mas nossa, ele era tão bonzinho na frente dos outros, mas chegava em casa, que a família ama, e a errada era sempre ela. As amigas falam, nossa, mas você tá com uma pessoa tão bacana. Aí a mulher, para não perder esse tipo de aprovação geral, aceita tudo. Atura. Agora, Lara, o contrário ocorre também. Né? Ocorre. Imagino que não da mesma O que é o contrário, Daniel? O contrário relacionamento é o seguinte, abusivo, mulher a mulher com para homem. com o homem. Entendeu? Legião Acho que de da maneiras Penha. distintas, João talvez. da Penha. Legião da Penha. Mas não tem como comparar, né? Claro que não, claro tem que não. como comparar, até Não, porque porque tratamos tem de algumas- força física Não, completamente mas eu não estou falando da diferentes. violência física, estou falando da violência psicológica. Ah, sim, tem. O relacionamento abusivo, acho que ele nos dois, acho que ele existe alguma estatística, mas eu acho que pode ser até meio pau a pau, hein? Não tem estatística. violência- Acho que não É, mensura. não mensura. Não mensura o homem que sofre. Porque até porque eu acho que é muito difícil. Ele relata- Por mais que sofre, ele não vai relatar. Ele não vai relatar. Eu acho que para o homem é ainda mais difícil. Olha, eu acho muito doido isso. É ainda mais Ele difícil. falar que ele Ele sofre, isso fala- não Ele é. sofre, ele admitir isso. Mas eu teve uma live que eu fiz que eu tive um cliente que veio falar comigo, doutor, eu sofro isso. E ele é um cliente lá da imobiliária. Aí ele veio e me chamou no meu Instagram, nem foi no Instagram da imobiliária, me chamou no Instagram pessoal e falou assim, se eu acreditava, se eu te contava, você não acredita. Eu sofro isso. Eu fiquei assim, chocada. Eu acredito porque eu sei que tem. E muito, É assim. muito comum. E é aquela questão da polarização da energia, né? A pessoa é muito masculinizada, a mulher, e o cara foi se acovardando ou feminilizando o ato. Não necessariamente ele virou mulher, mas ele foi tomando o lugar da mulher, a mulher tomando o lugar do homem no relacionamento. Isso acontece com muita frequência. Tanto é que sempre a gente discutiu com a Ju aquele dia, na questão do BNI, a mulher e o homem, eles têm um gráfico. O BNI tem 38 anos de existência, então existem, né, com 300 mil membros entre homem e mulher, você tem gráficos ali que te mensuram algumas
questões particulares. Eu defendo que homem e mulher são seres humanos, mas não é a mesma espécie. São totalmente diferentes, anseios diferentes, formas de pensar, de lidar, sentimento tudo diferente. E a Ju falou que no VCR, que é visibilidade, credibilidade e reconhecimento, são as métricas que a gente tem lá dentro do BNI, que é um momento enquanto está fazendo um networking, você passa por todas essas fases. Você primeiro está visível, você ganha credibilidade por você estar muito tempo visível e falando do seu negócio, e você tem a rentabilidade porque as pessoas começam a te indicar o trabalho, porque já tem a sua credibilidade, já tem a sua visibilidade. E as mulheres, elas, se não me engano, elas demoram mais chegar na rentabilidade, porque elas focam mais na credibilidade, elas ficam mais tempo no E, no C. E o homem, ele vai muito rápido para o C, para o R, porque é mais direto, e aí fica muito mais tempo. Então a curva do homem e da mulher é diferente no VCR. Isso tem muito a ver quando você traz o perfil da pessoa, do gênero, vamos dizer assim, né? O homem ele tem um objetivo, a mulher tem outro objetivo. Falando enquanto famílias e enquanto raça, né? O homem é procriar, a mulher, tecnicamente, é cuidar. Né? Aí quando você inverte essa situação, pode ser que aconteça muito nesse sentido, do cara, não vou falar se rebaixar, porque acho que não seria a palavra certa, mas às vezes se encolher dentro do que ele deveria ser dentro de um relacionamento e a mulher ocupar aquele espaço, porque às vezes acredita naquele relacionamento e aquilo tem que ir de alguma forma. Eu não sei se passa por essa via. Não acha, não? Não sei. Eu acho que não acho que exista uma feminilização do homem e uma masculinização da mulher. Até porque eles não aceitam isso, não. Muito eu não tempo. Acho que seja isso. Eu acho que é tipo assim, que se a gente. Não sei se eu estou indo no lugar, né, na linha certa, mas é tipo assim, uma coisa que hoje a gente. Que é normalizado pra gente hoje. É aquele cara que é casado com uma mulher e aí ela é muito brava. E aí ele não pode. Sair com os amigos, ele não pode conversar com outra mulher. Eu já convivi com homens que não podiam, absolutamente, eles não podiam, eles não poderiam. Ele não poderia ser visto como uma mulher, ele não poderia sair para almoçar com uma mulher, entende? Mesmo que fosse do ciclo de trabalho dele, ele tem hora para chegar em casa, entende? Uma série de coisas, de atitudes que são, sim, numa esfera machista, aceitáveis, como se a mulher puder, a minha patroa, é normalizado. Esse cara, eu imagino que ele possa, em algum nível, claro que num nível muito mais afetado disso tudo, estar vivendo uma violência doméstica, entende? Entendi. Mas eu não acho que ele perdeu a masculinidade dele. Porque, na verdade, ele cria uma questão de orgulho. Ele fala, gente, eu preciso ir embora com a patroa, não sei o quê. E aí, o que ele faz? Onde que ele se justifica e sai muito bem disso? Ele tem uma amante. Ou ele faz sauna com os amigos dele e ninguém sabe. Entende? Ele cria esferas para... Eu sou obrigado a concordar com a Roberta. Muito perfeito tudo que você falou. É isso aí que acontece mesmo. E ele não sabe. Entende? Ele não sabe. Por que ele não sabe que ele vive um relacionamento onde ele absolutamente não pode ser ele. Então, os amigos dele conhecem ele, as pessoas de fora conhecem ele, mas na casa dele, ele é o quê? Um ser domado. Só que esse cara... Os amigos falam, não, lá em casa a palavra sempre é minha, sim, senhora. E morde ele tá lá. Tá lá sofrendo, entendeu? Se eximiu de dar opinião, é só assim, senhora, só faz o que ela quer e tá vivendo, sim, um relacionamento abusivo. Sim. E aí desconta resolvendo de outra forma o que você sugeriu. Ele arruma um amante. Faz qualquer coisa para descontar. Entende? Mas ele está vivendo para vingar. Essa é a questão, que o contrário, a Lara me corrija se eu estiver errada, é que a mulher, ela tem esse abatimento tão no cerne que ela não se preocupa. Ela fala, cara, se eu sair dessa viva tá ok. A verdade é a seguinte, né? Depois desse breve relato aqui da Roberta, a verdade é a seguinte. O fato é que existe o problema para os dois lados. Só que para a mulher ele é infinitamente pior, porque existe, junto disso, uma carga de machismo que a sociedade enfiou. Acabou. É muito mais violento, é muito mais forte, é muito mais poderoso, vamos dizer assim, por conta do machismo que vem dessa carga junto. Exato. Vem. Esses dias, no mês da mulher, eu fui numa palestra, aí uma promotora falou. E um exemplo, gente, tipo, é um exemplo mais machista, mas é o mais real que eu já ouvi na minha vida. Se você tem uma família, se você é uma menina e tem um irmão, o seu irmão chegava da escola e ia jogar videogame. Você chegava e ia fazer o quê? Ajudar a sua mãe nas lições de casa, nos afazeres, ia ajudar no almoço, arrumar a casa, enquanto o seu irmão estava jogando videogame, porque homem não cuidava de casa.
Então a gente cresceu com isso, já é cultural, né? As Machismo meninas estrutural. é muito estrutural. Normalmente os filhos saem com os pais para trabalhar fora. Sim. Né? Com 16, com 15. E as mulheres têm que ficar em casa, as meninas têm que ficar em casa ajudando a mãe a fazer um almoço, a arrumar uma casa. Existe essa carga, né? Com certeza. Existe. E hoje é mais pesado, porque a gente quer buscar o nosso lugar na sociedade, né? De ser igual. Mas vocês já chegaram, né? Sim. Temos que tratar desses probleminhas aí que estão no caminho, mas com certeza vocês já chegaram. Já chegamos muito, já avançamos muito, só que a carga ficou muito pesada, né? Porque a gente conseguiu avançar muito, mas em contrapartida a gente tem aquilo também que a gente não consegue deixar para trás, né? Mesmo as questões de casa, né? É um exemplo bobo, mas é verdade. Né? Hoje em dia a mulher faz muito mais coisas dentro de casa. Trabalha em dobro, Trabalha né? em dobro, porque ela trabalha na rua e ela trabalha em casa. Aí tem aquela piada, assim, gente, já cansei, que bom, gente, já avançou, já consegui meu espaço, agora eu quero voltar a ser na década de 40, entendeu? Ficar em casa, dar uma arrumadinha, assistir uma sessão da tarde em paz. Quem foi a filha da mãe que foi lá queimar o sutiã? Que coisa é essa? Quem queimou o sutiã falando que a gente queria isso? Não, posso voltar lá, vamos costurar, vamos apagar esse fogo? Reedita a história, né? Exato. Porque ficou pesado, né? Ficou muito pesado. E eu voltando a falar, a dependência financeira, que é a que mais impede que faça a denúncia, né? Para punir aquele agressor, é muito grande. E o que acontece? As mulheres, hoje, elas querem o quê? Algum espaço no mercado de trabalho. E a gente fala do empreendedorismo feminino. Elas querem alguma coisa que elas vão ter prazer em fazer, que só dependam delas, né? Não que elas não tenham que fazer as coisas legalmente, né? Só abrir a sua empresa, ter seu CNPJ, mas quando ela consegue enxergar que ela pode, né, sozinha, ser inserida no mercado de trabalho, com algum tipo... Coisas que gastam pouco, por exemplo, mulheres que estão entrando no mercado de trabalho apenas para poder fazer uma massagem, se capacitar no ramo de massagem, atender em casa, ou fazer uma maquiagem, ou cortar um cabelo. Hoje a gente tem tantas pessoas que vão vendendo roupa na sua casa, que vai te atendendo na própria casa. Então, assim, elas estão conquistando o seu espaço de uma maneira e que 48% da população de mulheres que saíram desse relacionamento abusivo foi graças ao empreendedorismo, que elas viram que elas não dependem, conseguiram não depender mais financeiramente deles, porque conseguiram o seu lugar, conseguiram ganhar, o mesmo que fosse um pouco, mas conseguiram sair da dependência financeira deles e conseguiram o seu lugar. Não é isso, né? Não é nem questão só financeira. É a capacidade de construção, de ser capaz de tirar um negócio do zero e transformar num negócio que as pessoas querem comprar. Exatamente. Isso é muito maneiro. Né? Entendeu? Isso empreender. É aquela famosa analogia do cavalo amarrado numa cadeira de plástico. Né? Se você amarrar um cavalo na cadeira de plástico no meio da praça, ele vai ficar ali. Uhum. Ele não entende que se ele é só ele andar, cara. A cadeira vai também naquele preguinho, né, que tem lá. É só andar, assim, não precisa de fazer força, mas aquela corda tá ali, né, prendendo ilusoriamente ele, né. E a maioria das pessoas que eu converso que são empreendedoras já sofreram violência doméstica e buscaram empreendedorismo para sair da violência doméstica, para se sentirem melhores, para se sentirem capacitadas e perceber que elas não precisavam daquilo ali para poder viver. Porque é muito mais feliz, né? Viver com o empreendedorismo é muito com pouco, né? É muito melhor você viver com pouco e ter muito uma vida de rainha, não era feliz. Porque para ir na esquina ela precisava pedir um dinheiro e se ele não desse você não poderia ir. Isso que adianta estar igual a rainha. Ter autonomia, exatamente. Né? Isso deve ser uma coisa muito difícil mesmo, né? Porque, imagina você que depende, às vezes, né, financeiramente do marido, do companheiro, enfim. E você, cara, fazer a unha, que é uma coisa básica. O cara quer que ela tenha a unha boa, bacana, legal e tal. Mas às vezes ele não tem a proatividade, assim, se ela não está trabalhando, porque às vezes você tem aquele momento de enquanto casal, você fala assim, às vezes os dois trabalham, né? Uhum. Bom, vamos ter um filho legal, vamos ter um filho, quero que você dê atenção, bacana. Você topa sair do seu negócio, vem pra cá, cuida, depois volta, enfim, tudo é combinado, né? Acho que tudo é combinado, não tem problema nenhum. Agora, o homem quer ver, só que porventura a mulher não trabalha. Cara, o cara não tem a iniciativa, às vezes, de tipo assim, eu não vou esperar ela me pedir. Que tem uns que querem esperar pedir para poder falar, não. Depende tô te dando. de mim. Cara, faz o seguinte,
vamos fazer o seguinte, você tem aqui X reais, enfim. Ou temos uma conta conjunta. Uma conta conjunta, você gasta à vontade, tem um cartão. Então, toma um cartão seu. Usa aí, se não tiver a conta conjunta, vai o cartão seu. Eu sou a favor da conta conjunta quando você está num relacionamento definitivo, exatamente nesse sentido. Porque, cara, você está construindo junto. Ah, não, mas é só eu que trabalhei, eu comprei a casa. Não, cara, enquanto você trabalhou, quem ficou na sua casa para poder manter a coisa estruturada? Quem deixou de trabalhar para poder manter as coisas em ordem no beco? Mas é que aí também, Daniel, entra uma questão de autoestima, né? Porque a gente foca na baixa autoestima da abusada, porque alguma coisa levou a isso. Mas esse cara que abusa, ele também tem baixa autoestima. Sim. Por quê? Por isso que ele precisa usar porque o único poderzinho... Exato. E ele precisa se autoafirmar o tempo todo. Exato. Entendeu? E aí, assim, ele vai usar o quê? Do mini poderzinho dele. Às vezes ele não bosta no trabalho. Mini poderzinho. Mini poderzinho é o que eu costumo falar. Gostei. Porque isso, o cara não tem poderzinho. Além de ser poderzinho, é mini. Aí o cara é um bosta no trabalho, Exato. é isso mesmo. É isso mesmo. Porque o que acontece muitas vezes, ele não tem voz tem no muito, trabalho. tem muito. Gente, é isso. Às vezes ele não tem voz no casa. trabalho, ele quer ter voz em casa. Então, assim, ele vai no mais fraco. Vai onde é que tá o mais vai fraco. no mais fraco. Porque na Que empresa ele não depende tem a mais, voz né? ativa E aí vai ser a lá, voz em casa. aí em casa ele é. Não vou te dar isso, nós não estamos precisando disso, né? Tudo que ele tem como gatilho de poder, ele utiliza nessa relação. Porque é isso que, essa baixa autoestima dá a ele, né? E esse, provavelmente, ou pode ser, esse cara pode ser humilhado no trabalho, as pessoas podem debochar dele, achar ele isso ou aquilo, mas ali dentro, no reino dele, ele criou, né? Um espaço onde ele domina. Eu acho que é isso que é a grande coisa que acontece, que está aí estruturada na nossa cara. Eu achei bacana demais esse caso que a Lara trouxe, de você mostrar, ou a mulher descobrir, ou alguém mostrar para ela, que, ei, olha aqui, você pode, olha o que você faz, olha como você vai fazer. E aí, ou seja, dentro do seu trabalho, quando você dá a sua assistência jurídica, e de alguma certa forma, um pouco emocional ali dentro daquela... A gente é advogado, psicólogo, a gente é tudo. Então, assim... esse direcionamento até da área empreendedora, como é que você hoje tem condição de fazer, de conectar, de alguma forma você hoje está aberta nesse sentido também, ou você está restrita ao atendimento jurídico e aquela prestação de suporte inicial? Eu costumo ser bem ampla, por exemplo, porque eu já tenho várias mulheres me apoiando, que estão juntos comigo, né, nessa causa. Então, assim, por exemplo, eu tenho amigas... Se eu vejo que a minha cliente está precisando, eu falo assim, eu ligo e falo assim, amiga, eu vou te encaminhar essa. Você tem como ensinar ela a fazer uma unha, um corte de cabelo, uma massagem, colocar uns cílios, alguma coisa que seja prazeroso para elas também, sabe? Que elas têm vontade, que vão gostar e vão encontrar pessoas que vão acolher, entendeu? Então, assim, eu costumo mostrar também que elas podem sair disso e não ficar numa situação ruim, de miséria, de aperto, de dificuldade financeira. Então, eu vou tentando, sabe? Sempre auxiliar, sempre entrar em contato com as pessoas mais próximas a mim, que estão trabalhando comigo nessa causa, de um curso básico, gente, de corte para a pessoa se sentir capaz de mostrar que ela pode. Você vê ainda muita dificuldade por parte das mulheres que sofrem esse tipo de coisa de falarem? Eu digo, existe uma estatística, de cada 10, só 2 que falam? Ah, sim. A maioria não conta. A maioria não conta, muita por vergonha. Por receio de perder a condição financeira, sim. Por vergonha, por uma por série vergonha, falta de informação, falta de apoio até das autoridades que atendem. Né? Isso acontece muito. Isso é uma coisa que eu ia tocar nesse assunto. Exatamente. Delegacia, é né? um problema. Como que é, né, Lara? Como é que a pessoa chega na delegacia, que a gente conhece o ambiente de delegacia no Brasil? Né? Exato. Principalmente porque a maioria é homem, né? Além disso, né? A maioria é homem. Aqui em Juiz de Fora a gente já tem a sorte que as 3 delegadas de mulheres, são mulheres, né? São 3 delegadas de mulheres, que eu também tenho um contato muito grande com elas, contato direto, pessoal, rápido, sabe? Uma até foi minha professora na graduação. Aí, e eu tenho contato direto com elas, aí eu sempre falo assim, aí eu sempre ligo. Dani, Carol, Alessandra, dá uma atenção que tá indo aí, tá com assunto delicado, tá com vergonha, pode fazer aquelas perguntinhas, eu sempre falo com elas, podem fazer essas perguntinhas aí. Do caderninho rosa. Que elas estão precisando falar sobre isso, mas ainda tá
um pouco envergonhada. Tem muita vergonha, porque a falta de informação é muito grande. Tem o medo do que a família vai pensar, vergonha das amigas. O medo de não dar em nada. O medo de não dar em nada, Ela porque... se ela ter expor, feito contar, tudo isso. entregou, denunciou, Exatamente. vai voltar pra cá, vai apanhar. Vai apanhar. Eu vou Porque- trazer um outro lado aqui daqui a pouco, vou esperar você concluir. Porque nós temos um problema da justiça no país. Sim, Né? porque Sim. a gente tem... Não podemos esquecer o país que estamos. Exatamente, a gente tem uma justiça... A gente não Lenta. tem uma justiça, às vezes, Não, né? muitas vezes nós temos injustiça. A gente tem muita Agora- injustiça. E eu até costumo falar assim, porque muitos falam, agora com a medida protetiva eu tô segura. Não. Medida protetiva, o papel não segura tiro. Então, assim, a medida protetiva ainda Tem não... jeito que alguém na sua cola 24 horas. A medida protetiva, ela te dá uma segurança, mas até que num país ponto? igual ao No Brasil não é te dá complicado. segurança, não. É complicado. Não te dá segurança. Por isso Só a que é um maioria país tem onde medo de a denunciar. Impunidade reina. Né? Reina. Então, uma pessoa que quer expor uma situação dessa, uma denúncia, com certeza fica com muito receio Fica. de nada acontecer Não. com o agressor e ela ainda ficar numa situação complicadíssima. Sim. Agora, Lara, o caminho, né? Essa mulher identificou, estou sofrendo uma violência. O que ela faz? Ótima pergunta. Isso é hoje, você está impossível. Hoje, É a uma coisa Roberta, impressionante. hoje ela leu nossa cartilha. Eu vou complementar, porque eu ia fazer essa pergunta, mas com o seguinte complemento, né? Existe uma maneira dela fazer esse tipo de denúncia de uma forma discreta, Sim. sem... Vocês ficaram sabendo do projeto Chame a Frida, que chegou em Juiz de Fora? Não. Não. Ai, gente, não estão acompanhando no meu Instagram, né? Ai, gente. Fala aí, Lara, Lara. só não fica triste, nem o meu eu estou acompanhando ultimamente. Do podcast. Então, em março chegou pra gente aqui em Juiz de Fora o projeto Chame a Frida. Que A é um Frida? Chame a Frida. Foi criada pela Ana Tem a ver com a Rosa. Frida Kahlo? Tem alguma coisa a ver com... Ela É uma referência? se inspirou nela. É a Ana Rosa, ela é uma policial de Manhuaçu. Não, Manhuaçu, não sei a cidade que ela Minas. é. Ela é de Minas. Minas. E ela, Mãe o Mirim. Mãe, Qualquer mãe, ui. Manhu. então, vamos Minas, né? É perto. Eu assumo o menino. E ela, durante a pandemia, porque, na verdade, os casos de violência doméstica na Aumentaram, pandemia né? aumentaram. Né? Muito, muito. E ela foi criando, que é através de um número de WhatsApp, você salva o número no seu celular, não precisa de estar exposto a lugar nenhum. E a hora que você manda só um oi, esse tipo um robô que conversa com você. Te manda... Alberta Soluções. Vou criar. E Concordar. aí, quando você manda um oi, e você já recebe automaticamente tudo o que você está precisando, é listado. Precisa de chamar a polícia, você está sofrendo isso, você precisa da sua medida protetiva. Mas 1, 2, 3, de- só vai no falado númerozinho. ou direcionar? Ou tipo, precisa que chame uma pizza no 190? Não, é bem falado. objetivo. Não tá subliminar. Não, não Entendi. tá. Não tá. Vem aqui. E vai te falando o que você tá tentando entender ali o que você tá passando. Só que quando o caso é muito grande, que aí não tem como o aplicativo te ajudar, aí fala assim, ligue 190, urgente. Mas ali, esse Chame a Frida, você já pode fazer a denúncia, você não precisa se expor, você não precisa ir a uma delegacia, você não precisa ir a um posto policial se expor, porque muitas mulheres têm vergonha dessa exposição, né? Então, pelo aplicativo, Mas eu pelo acho que número até da porque é uma exposição que realmente causa vergonha, né? Causa. Imagina. causa. Tá, mas aí o Chame 190 é o Chame caso... a Frida. Chame a Frida. Sim, chama. eu digo... É o número de WhatsApp, que cada cidade, agora em Juiz de Fora tem um número. Tá, mas Que aí é pra isso. acessei esse número. Eu ali vou... É mais no âmbito de receber a informação e de me atentar ao que está de fato Sim. acontecendo. Ou de providência Ou de mesmo. providência, entendeu? A providência que seria chamar a polícia, você vai ter que ligar para o 190, mas ali você já consegue já solicitar uma Então, medida mas protetiva. você consegue solicitar já, por aí? já consegue solicitar. Já consegue solicitar. Já Porque tomei nota. Quem que está do lado de lá desse WhatsApp? É a própria polícia? é a própria polícia. Porque agora, antes não era, mas nesse mês agora a polícia, a delegacia especializada em mulheres, ali no Santa Cruz Shopping, ela é 24 horas. Antes não era. Ela encerrava às 18 horas, mas agora ela ficou 24 horas. Então aí você já consegue. Porque se não for por esse número de WhatsApp, você tem a opção de procurar, né, os postos policiais ou de ir até uma delegacia. Aqui em Juiz de Fora a gente tem a especializada em mulher, mas em muitas cidades não tem. E muitos advogados não sabem. Esses dias uma advogada que até formou comigo, ela me procurou no WhatsApp para poder pedir uma ajuda
Eu falei, leva a sua cliente na delegacia especializada em mulheres. Ela, tem? Eu falei, tem. E o Por que quê? que uma advogada pode fazer para ajudar essa mulher? Acompanhá-la, né? Né? Falar por Instruir, ela em alguns momentos. imagino. instruir, mostrar que ela está no relacionamento abusivo, que isso é um tipo de violência doméstica, informar dos riscos, né, que ela está correndo e acompanhá-la na delegacia para ela realizar um boletim de ocorrência ou no posto policial. Acaba sendo um ombro, né? Numa Sim. delegacia, né? Num momento Porque tão... elas desconhecem muito a lei, desconhecem muito, não sabem o que passa, o próximo passo. Então faz o boletim de ocorrência, que vai virar um inquérito, né, que vai ser lavrado Hoje tudo não ali cabe que ela tá desistência falando. mais nesse tipo de Não inquérito, cabe né? mais. Agora virou incondicional. Né? Incondicional. Lara, na E é- prática, como é que essas mulheres chegam até você? Como é que é o seu dia a dia? Muitas pelo Instagram, porque já tem uns 3 anos já que eu já faço esse trabalho. Só que no ano passado começou a intensificar mais. Então, mas é um trabalho diário e presencial? Como é que é isso? Diário, presencial, mais presencial, mas muitas pedem ligação por vídeo ou mesmo ligação normal. As mulheres te procuram, você como advogada, defensora desses Isso. direitos. Isso. E aí você as escuta, dá ali o seu parecer, e encaminha, ou toma alguma providência? Sim, ou instruo. É isso, entendi. Porque vai cada caso. Tem uns que só querem ali para Desabafar. escutar, Psicologia, me escutar e desabafar. Mas ele não está pronta para tomar atitude. Não É tá um pronta funil, pra né? tomar. É um grande funil É um de vírus. vendas. Elas não estão Excelente. prontas ali para tomar uma atitude, mas já se sentem um pouco encorajadas. Não, já é um ótimo passo, né? Já é um ótimo Gritou, passo. já é um ótimo passo. É, Levantou a mão e... Já abriu o horizonte, com certeza. elas já saem dali com... Algumas Outra falam visão. assim, nem sabia que era isso. Eu já estava sofrendo uma violência doméstica. Na verdade, já estava quase chegando na violência física e elas não estavam sabendo o que estava acontecendo. Então, elas vão para procurar uma ajuda, às vezes só para conversar, para poder falar alguma coisa, para desabafar. E já tem algumas já que já chega com todas as fotos de porcelanato quebrado na cabeça. Dossiê completo. Já chego com tudo e já quero, falando pelo amor. Porcelanato. Na cabeça. Que faz? Como assim? Desculpa. Já com foto, porcelanato agarrada Não, na cabeça, que cara, levou, que o cara evidências. bateu nela com porcelanato. Cada foto que eu vejo, que eu recebo, que eu falo, meu Deus do céu. E algumas ainda, depois disso tudo, ainda fica falando assim, mas aí agora eu vou analisar se vai valer a pena, tá? Fala isso tudo. Deixa eu aproveitar, teve aí que eu ia uma, colocar uma vírgula aqui na hora que ela falou, porque eu já presenciei casos, e eu vi esses dias recentemente, inclusive um cara no Instagram falando isso. Cara, meu irmão, já aconteceu isso com meu irmão, ele foi separar uma briga de homem e mulher, um casal, possivelmente, né, na porta de uma balada, o cara resmungando a mulher, ele tirou a mulher que estava segurando o cabelo, ele tirou, meu irmão, você vai bater na mulher, não sei o quê. A mulher pegou meu irmão, jogou meu irmão Que longe. isso, gente? Aí ele falou, quer saber? Pá, caçar sua turma e saiu. Então acontece isso. Da Acontece. mulher, às vezes, tentar separar e acabar defendendo, às vezes, o cara. E eu não sei por qual Eu acho que motivo, em alguns né? casos existe um pacto velado, sabe? É um acordo velado. Do tipo, eu estou fazendo isso e você está aceitando, sabe? Assim, Aham. que não é consciente, né? Por isso porque talvez existam momentos em que essa mulher pense, não, isso aqui é relacionamento, eu vivo nisso. Em briga de marido e mulher, ninguém mete Não mete a colher, mas agora tem que meter a colher, né? Pelo amor de Deus. Esse é que é o problema, porque às vezes você acaba batendo numa questão que você se expõe, porque você também não sabe quem é o cara. Se o cara tá Aham. armado, Exato, pois que é, tipo de imagina gente uma é aquele coisa gente dessa. ali. E até a gente não sabe também quem começou aquilo ali, né? É muito difícil. Eu até... Complicado demais entrar, né? Eu até brinquei com a Dani recentemente, eu estava lendo Provérbios, e Provérbios fala que você, quando mete numa discussão alheia, é a mesma coisa que você segurar um cachorro desconhecido pelas orelhas. Salomão fala isso Você em não sabe se Provérbios. vê uma mordida ou uma lambida, né? Então eu falei, caraca, e aí? Sabe? Tipo assim, isso eu entendo que, claro, a gente está falando de um ensinamento de 3.000 anos atrás, mas faz todo sentido. Principalmente quando a gente vê esse caso. Porque tem casos que você vai intervir que você realmente salvou a vida daquela pessoa de alguma forma. Agora tem caso, cara, que se bobear vem 2 contra você. Exatamente. Cara, um dia que meu irmão contou isso, eu fiquei assim, caraca. E ontem um cara falou isso. Eu vi um corte no Instagram, um cara falando, o cara acho que era um policial, alguma coisa, um cara do Rio, né, pelo jeito dele falar, e falou, cara, o cara tava conversando, brigando com a mulher, ele chegou, falou, o que é isso, não sei o que, o cara, o que foi e tal, um cara meio fortinho, chegou tirando a camisa, e falou, o que foi, irmão? Ele falou, não tô nada com coisa contigo não. Só que se você botar a mão nela,
aí você vai começar a ter um problema comigo. Aí o cara, eu tô vendo que você tá armado, o briguento, né? Tô vendo que você tá armado. Ele falou, não, mas não é por isso não. Botou a arma pra trás, que ele é um policial, tava paisando. Ele fala que ele botou a arma pra trás. Aí o cara veio pra cima pra brigar e falou que só deu uma canelada no cara, que caiu igual um pau lá. Então, ou seja, possivelmente, eu tenho uma visão que talvez pode, não é que ela é machista, mas eu já vi situações de, nessas ocasiões de briga, de discussões, principalmente em porta de balada, tá todo mundo bêbado. Cara, bêbado você não entra, velho. Nem se você tiver ação. Não entra em briga de bêbado, não, porque bêbado é bêbado. Né? Não tá ali. É normal, não. Mas da mulher, tipo assim, o cara tava batendo, cara. Tipo assim, de segurar cabelo, de saculejar a mulher, o cara separar e os dois vierem pra cima do cara brigar. Mas de brigar de porrada, de virar brigão, de chute na cabeça, aquela confusão toda. Aí você vai, cara... Eles poderem brigar em paz depois, né? Vai entender, então assim, eu acho que é um limiar muito complexo, porque a gente está numa sociedade intolerante. Então, você vai talvez proteger uma pessoa porque é o certo, ou o que você julga, e às vezes, cara, você acaba se lascando. Então, eu acho que é uma decisão complexa, e eu não sei se existe, talvez, pela sua experiência, uma forma de você ver se aquilo realmente é alguma coisa que é esse pacto velado, que a Roberta citou, ou se ali realmente tem alguma coisa que aquela mulher está gritando por socorro, porque vai ter a ocasião que se você separar, a mulher vai dar graças a Deus para sair correndo. É a oportunidade dela montar na braquiária e cascar fora. Existe alguma forma da gente identificar? É muito difícil, tênue, né? Porque é cada situação... Pois é. uma situação. Assim, eu, sinceramente, hoje a minha posição é não me meter. 190. É muito raro. Não, eu faço isso. 190, fala, ó, fulano, tá na esquina da rua tal, ou tá no endereço tal. Eu faço isso. Eu até brinquei com a Dani e falei assim, agora que eu já conheço a doutora Lara, eu vou falar, doutora Lara, consigo, eu não saber mais nada, não. Agora vocês resolvem. Resolve. Me chama que a gente porque eu já vivenciei, eu já vi isso próximo onde eu moro já, eu acho que rola. Eu já tenho um suspeita, sabe? De gritaria e tal. Eu falei, ele rola uma treta. Então, aí eu meio tô complicado, monitorando. mas cada situação tem muitos detalhes. Então, assim, que eu estava falando, cada uma chega para falar um pouco, ouvir um pouco, saber o que vai fazer. Às vezes só querem saber se denunciar, o que vai acontecer. Mas tem medo. Então, até para fazer uma gestão do risco mesmo. Né? Eu gostei muito dessa linkagem, assim, que eu acho que a pegada do podcast é isso. A gente sempre falou do empreendedorismo aqui, né? E aí, possivelmente, o nosso vidente, como diz a Roberta, o nosso ouvinte vidente, ele vai falar, pô, mas o assunto tal foi para uma pegada, entre aspas, pessoal, né? Mas eu acho que é exatamente isso. A gente está aqui para poder mostrar que o empreendedorismo pode salvar. Sim. Né? Tipo assim, se a gente fosse definir um tema para o podcast, acho que a primeira vez que a gente faz isso, tenta definir em mesa, o tema do podcast é como o empreendedorismo pode salvar o abuso econômico, o abuso ou o seu relacionamento abusivo, talvez. Sim. Como uma forma, né? Acho que como uma saída mesmo. É um escape, né? Porque o econômico talvez é o que mais prende. Ela talvez chega no físico, porque passou pelo econômico de algum momento e falou assim, eu não vou aguentar. Com certeza. Você falou, né? Quem falou que aquela questão, como é que eu vou fazer com o meu relacionamento, com minha família, né? Você citou, né? A minha família e tal. Então, ou seja, ela está preocupada no sustento dos filhos, talvez. Principalmente quando tem filhos. Mas não só isso, é mais difícil sair. Também do domingo, com o almoço todo mundo junto. Nossa, a pessoa fica envolvida, é complicado. A família envolve a idealização de uma família. Às vezes a pessoa não teve essa família. Você imagina isso. Não teve aquilo lá atrás. Encontrou nessa família do cônjuge, o pai e a mãe que às vezes perdeu o novo, aí tem uma nova família. Às vezes é a única pessoa que ela tem. Para a pessoa... Com certeza. É muito complicado. São tantas conjecturas, né? Porque qualquer decisão que se tome é incômoda. E aí você vai passando para os países lá do Oriente, né? Como é que a coisa é pior. Como é que a mulher em países assim... Uma das vezes que eu estava no Líbano, eu me lembro que uma prima da minha mulher na época, ela estava sendo mantida presa dentro de casa pelo marido. Ela não conseguiu ver a prima porque o marido não deixou sair por alguma coisa. Imagina, trancada. Acontece muito cárcere privado. Trancada, muito. Acontece. Surreal. É surreal. Mas assim, é onde você menos espera que está acontecendo uma violência doméstica. É onde você menos espera. Então, assim... Então, de utilidade pública. Então, vamos encaminhando assim nesse sentido. Já falamos que o empreendedorismo é uma saída. Pelo menos para a pessoa já começar a mensurar que ela consegue viver longe daquilo ali. Né?
O difícil vai ser ela conseguir empreender dentro do relacionamento abusivo, né? Porque possivelmente não vai Mas começar faz a ser parte da tão livre, escolha, né? Faz parte. Não, a gente tem que entender isso. A gente é livre para escolher e refém das consequências, beleza. Como que você vai dizer agora assim para as pessoas, cara, você já falou algumas coisas como ela está sofrendo, mas como levantar a mão, você também já citou. Vai lá no Instagram, vai lá na Frida, etc. De alguma outra forma, existe alguma outra forma, enfim, de sinalizar para alguém que essa pessoa está passando por um momento desse sentido? Uma violência mesmo que mínima? Qual que é o indício? Sinalizar que você fala, se existe um código, literalmente é isso que você está perguntando? Já não existe, né? Já tentaram fazer aquele negócio da Aquele televisão, da deixar minha mão mãozinha. no vermelho, né? No sinalzinho vermelho. Da mão, chamar. Era um sinalzinho vermelho, acho que a mão assim, tinha umas coisas muito... Era um X ou uma bolinha vermelha, não sei, que você fazia assim. Bom, não funcionou, né? Você não Não está nem deu lembrando certo, o as que pessoas é. não lembram. Se é X, se é bolinha, então não funcionou. Porque o agressor também vê televisão, né? Então ele exato. se fizesse muita porrada. Exatamente. Então, assim... Tem que ser e é engraçado, é difícil isso, né? Que tem que rolar um código que não... Que não chega no ouvido deles, né? Tem que ser uma maçonaria Tem que ficar feminina. no submundo. Ô, cara, mas eu acho que o principal, sabe o que é? Me corrija se eu estiver errado, mas é a mulher que sofre esse tipo de agressão. Se posicionar, né? Se conscientizar. Se conscientizar, também Ela concordo. tem que se conscientizar, ela tem que enfrentar isso. Tem que Ela tem enfrentar. que buscar Ela tem que autoconhecimento. enfrentar. Sim, Verdade. mas não adianta a gente tratar só as mulheres. Não, Porque se a gente não tratar os agressores, porque não adianta a gente fazer no mês da mulher, não adianta palestras, tudo voltado para o público feminino, se a gente não tratar o agressor. Porque elas sabem de tudo que ela está passando. Ela sabe de todas as dores. E ele sabe o que ele está fazendo. Se a gente se acostumar com esse agressor, né? Se ele for um mal estabelecido. Ah, é assim Pois mesmo, é famoso, Não assim tem mesmo. como fazer, não tem nada que possa ser feito. Eu acho né? que tinha que ter algumas coisas, umas palestras voltadas para eles. Chamar o público masculino para poder saber de violência doméstica, saber se ele fizer isso, o que vai acontecer com ele. Difícil Trazer. ter quórum, né? Se Difícil tiver um ter futebol quórum. antes, um futebol depois, capaz da galera aí. Mas sabe? ué, Pois não é. vai. Por exemplo, eu Se fui... você fizer um negócio de autoconhecimento aqui, uma palestra de autoconhecimento, vai muito mais mulher do que homem. Pois é, por isso que não adianta tratar quem Homem sofre, não tem que é- tratar quem comete. Mas é difícil até convidar, né? Hoje, palestra para agressores. Aí eu vou, amor. Nossa, Tá morrendo aqui. Mas é difícil, realmente é difícil de... sim. Igual o Ku Klux Klan. Já chega com o advogado do lado, né? E assim, Habeas corpus preventivo, só no Brasil que existe. Você tem um habeas corpus preventivo. Preventivo. Vou fazer merda. Então eu dei uma palestra para uma empresa esses dias que tinha 50 mulheres e um homem. E o assunto era falar da violência doméstica, falar da Lei Maria da Penha. Tinha 50 mulheres e um homem. O cara malandro, tava ali anotando. É uma situação, ainda é um tabu, né? Não, mas é complexo. O trabalho é um trabalho árduo, que a gente sabe que é. E é por isso que a gente até trouxe esse assunto aqui para cá. Né? Embora a gente está dizendo, obviamente, fazendo o link com o empreendedorismo, falando que é o que vai te salvar de algum momento, seja no momento mais bravo da situação ou no momento anterior, né? Mas eu acho que é um assunto que precisa. A gente falou com a Uliana, né, no nosso podcast, eu não lembro qual mais qual que é o número do episódio. A Uliana é uma empreendedora lá de Alagoas e ela fala muito sobre isso. Ela tem um livro chamado A Dona do Negócio, que é voltado principalmente para a mulher. O livro é todo em linguagem feminina. Ele serve para qualquer pessoa porque fala de negócio e etc. Né? Mas ele é voltado para a mulher. E ela traz aquela pesquisa, se não me engano, do Sebrae, que 16%, que a mulher, não 16%, que a mulher emprega 16% menos de esforço no negócio do que um homem. Porque ela tem outros afazeres tradicionais, que é a casa, a compra da casa, o filho, dar comida para criança. Aquilo que a gente brincou, né? Quando ele estava lá queimando o sutiã pedindo, né? Pra fazer todo mundo igual. A mulher, mesmo que ela trabalhe no mesmo cargo, ela emprega menos força ali de trabalho. Né? E isso não quer dizer que isso não justifica, talvez, o salário menor, porque a questão é produtividade, né? Sim. Mas grande parte das empresas ainda tem isso. Não vou contratar porque ela tem TPM todo mês. Então tem dia que ela está aqui que ninguém suporta. Mas lá na Ela imobiliária, engravida. a gente prefere mulheres. A gente acha que pro que a gente precisa lá, as mulheres são mais empenhadas. Na questão do detalhe, da questão da imobiliária. Cefai e Nascimento Advogados? Acho que é só mulher, né? Eu sou o único homem. Na Realize nós somos 90% mulheres. Lá na Império também.
90% Eu acho, mulheres. assim, né, não quero discriminar, não é nada disso, é porque já só existe homem e Eu mulher. ia chamar um advogado, discriminação aqui na mesa. Não, mas é sério, eu acho a mulher focada, eu Sim. acho que a mulher é mais Muito mais organizada. Muito mais multidisciplinar, organizada. consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sim. São algumas características que no Lá na meu mulher- ramo, por exemplo, são... Eu lembro que uma vez eu tive que contratar um funcionário para o setor de administração de condomínios, e quando eu analisei currículo e eu contratei um homem, minha mãe chegou perto de mim, um homem, Lara. Eu falei assim, mãe, era o melhor que a gente tinha. Pelo menos no papel, né? Mas ele era bom, mas assim, ele era bem bom, sabe? A minha mãe disse, homem, Lara, não vai ser tão detalhista, não vai tratar do jeito que a gente gosta, não vai ser organizado. Eu falei, mãe, era o que a gente tava tendo, tá? Aí agora ele saiu porque a esposa dele foi transferida, aí ele precisou desligar da nossa empresa. Aí nós chamamos uma antiga funcionária que tinha trabalhado com a gente, teve que sair por uns motivos de saúde. Aí a gente ligou pra ela assim, quer voltar pra gente? Ah, na hora. Aí eu falei assim, mãe, agora só tem mulher, tá? Só tem mulher. resolvi esse É problema. melhor conviver com a TPM do que com a falta de organização. Uns detalhes. Mas lá é bastante mulher que trabalha com a gente. Vamos lá, Roberto. Muito bom o quê? Minha frase? Sua frase. Olha, claro, primeiro agradecer Eu que a sua agradeço. presença aqui, os esclarecimentos. Agradecer aos meus queridos colegas hosts do O Podcast. E vou terminar aqui a minha participação com uma frase que é: há males que vêm para o bem, mas a maioria vem para o mal mesmo. Precisando, não hesite, ligue 190. Gostei. Não, hoje a Robertinha tá muito top. hoje Tá muito ela top. Tá inspirada. Fogo na Tá venda. muito bom. Lara, minha querida, que bom que a gente te trouxe aqui. Foi muito bacana poder esclarecer, poder levar para as pessoas esse trabalho que você desenvolve, que é tão importante. Te desejo muito sucesso. Tomara que você consiga aí tirar essas mulheres dessa vida de agressão e silenciadas, né? Aham. Nesse mundo de hoje aí. Gente, o Daniel. Quase. Legal, precisa pegar o brinde pra... Ele quase quebrou o cenário, mas assim, tudo Só bem. segurei, só Quase segurei. que aí. Apenas um acidente. Não, Querida, então enquanto aqui deixa a está. Lara pensar na frase que ela vai... Nossa, mas depois dessa da Roberta, ninguém vai pensar. Não, essa... Eu vou aqui te presentear com o nosso brinde da... Muito Olha obrigada. Que a gente é Obrigada. sutil, a gente entrega o brinde assim. Obrigada. A Oscar Caindo da Diniz- mesa, né? Eu acho que a Denise, não, só fui pegar, aí o Filipão chutou pra lá, ficou ruim de eu pegar. Eu acho que a Denise, que sempre traz aqui um brinde para os nossos convidados, né? Muito obrigada. Falar também dos patrocinadores aqui, a Verovino e a Vol Telecom, né, Sérgio? SNA e Beta Marcas e Patentes e Realiza. Tem que fazer uma plaquinha da Realiza para ficar aqui, do O Podcast. O SA. Podcast. Então a doutora Lara fala uma frase, ou que seja um chamamento, que seja o que você entender que faz sentido para a audiência. O Sérgio também, depois você prepara a sua frase, eu vou preparar a minha também, e você vai fechar o episódio, Sérgio. Tá. Você decidiu. Mas Você assim, achar porra. Lara, você fica à vontade, a palavra é sua, querida. Não quero mandar aqui não. gente, eu quero agradecer. Machista, cara machista, porra. Qual é? Aí, você não vai mandar aqui não, eu sei que vai. Né? Não, deixa elas. Deixa ela. Hoje o episódio é dela. Entendeu? Gente, eu quero agradecer o convite. Foi um prazer estar aqui com todos vocês, tá? Espero ter contribuído de alguma forma um pouquinho de informação que eu trouxe. Se precisar, pode contar comigo. Se vê algum caso, se não quiser intrometer, deixa que eu intrometo. Eu dou seu Instagram. Você passa... Segue uma amiga meu no Instagram aqui, ó. Resolve ela. Então, eu vi que você apanhou, lixo. Não dá pra entrar, cara, assim, sinceramente. Depois que eu li esse provérbio, eu nunca mais entro numa briga dos outros. É igual você segurar cachorro de estranho pelas orelhas. Tenta fazer isso pra você ver. É ruim, filho. Com certeza. É ruim. É ruim. Você trouxe bons canais, você trouxe bons esclarecimentos aqui. Então sua frase tem que ser melhor do que a da Roberta. Nossa, Gente, responsabilidade. disputa lá. Mentira. Não, a gente é não uma disputa. tá? A gente não disputa. Ah, não começa com esse corporativismo, não. Mas eu quero falar que podem contar comigo para o que precisarem. Tá? Estou à disposição, meu Instagram tá aberto. tô à Fala disposição. os dados do Instagram, qualquer outro meio que tiver. Eu sempre esqueço. Seu arroba. Cadê o Léo? Qual que é o Cadê Léo? Instagram, Léo? Ô, Léo, vamos lá. Doutora Lara Espada. @doutora Lara Espada. O S- Arroba DRA Lara Lara Espada. Espada. Com o S mudo. S mudo. S mudo. YouTube é qual? Facebook, YouTube, tudo a mesma coisa. Ah, É. tudo igual. Arroba doutora Lara Espada. Lara Espada. E o Chame a Frida? Você tem que dar o número do Chame a Frida aí pra Chame a galera. Frida já tá no... Ah, vai rolar, Tem. nós vamos colocar então na descrição do Isso. vídeo. O Chame a Frida você mandou pra mim e eu vou criar um
concorrente da Frida. Ai, gente. Melhor que a Frida, que eu já tive várias ideias. Olha. Eu tive uma ideia também, depois se quiser eu te falo. Não, vamos embora. Disque capanga. Disque capanga. E tecle 7 para mandar dar uma coça. A gente já pode fazer isso agora? É, que aí você vai, digita 7, Disque tem uma capanga. agência de capanga, vai lá, dá o endereço, o cara vai, dá uma surra, você não fica nem sabendo. sabendo. Não fica com culpa. Não. Você tá entendendo? Você não vai saber o dia. Olha o destino. Olha. A ideia não é ruim, não. Aí você fala assim, oi sumido. É desse jeito. Chama o jagunço. Chama o jagunço, pode ser o seu aplicativo. Então nós vamos chamar Chama o Jagunço. Vai ser exatamente para poder ajudar, mas deixa A eu gente já achar pode aqui. já mandar alguns nomes? Pode. Pode. Muito bom. Eu já vou Vamos dar o mandar contato uns aqui. Para quem às vezes a pessoa tá ali tomando um banho, fazendo um treino na academia. Mas que ideia boa é criar um serviço de coça em vagabundo que agride mulher. Gente, Nós vamos arrumar, nós vamos, Isso é maravilhoso. dinheiro, nós vamos ter que defender outros crimes, né? Mas aí, gente. Então, aí já é uma não é- coisa meio. Como é que chama? É Batman e o Robin. Como é que é? Robin Hood, é um negócio mais. Entendeu? Tira do rico pra dar pro pobre. É isso. Bate no agressor, aí depois resolve. Resolve. É. O mundo acerta aí. Uma coisa meio Dexter. Dexter é brabo. Não, vamos dar o telefone aqui do Chame a Frida, poxa. Vamos. É 31 99141 6954. Esse é o telefone do Chame a Frida. Vocês vão adicionar, é só mandar um oi. Manda um oi que ela vai saber como Te ajudar. agir com vocês aí. Esse é um telefone para as mulheres que sofrem agressão poderem utilizar, não é isso? Exatamente. É um Eu chamo pedido de... jagunço em breve. Não é o chamo jagunço ainda. Não, o Chame Jagunço vai ser lançado pela Beta Soluções Empresariais em breve. uma forma discreta de uma mulher pedir ajuda. É uma forma discreta. Não, Uma isso forma é uma discreta. parada séria e tal. Encurta o caminho, né, do pedido de socorro. Exato. É verdade. Pode ter uma Maria bonita, mentira. Deixa pra lá, gente. O Roberto é cheio de ideia, mas hoje esse vinho foi muito bom, né? Cheio de ideias. É muito bom. Então, toda hora já deixou os contatos dela, Sérgio. Quer? Não, eu quero agradecer a Lara, dizer realmente que fiquei um fã do seu trabalho. Ah, Tomara obrigada. que você tenha muito sucesso, que você consiga realmente Obrigada. esclarecer, conscientizar. E para a gente viver na sociedade melhor, né, cara? Exatamente. Sem violência. É um absurdo, né? Eu tenho filha pequena, eu não consigo imaginar esse tipo de covardia, entendeu? Não consigo imaginar. Mas é muito mais próximo que se Eu não imagina. tenho dúvida. E Infelizmente. muitas vezes, eu sei, não tenho dúvida. Eu Infelizmente. falo porque eu concordo com o que vocês falam, abro o olho mesmo, porque eu tenho alunos de 11 a 13, 14 anos. Gente, eu não falei... Desculpa, te cortei totalmente, né? Já, assim, já... Não, sem problema. Mas o que acontece? Eu já vi, numas entrelinhas, uma vez que eu falei alguma coisa na sala de aula, que uma menina me perguntou sobre ser abusada. Eita. Cara, Então- na hora que ela me perguntou, o olho dela encheu de lágrimas. E Eu falei, aí? eu preciso conversar com essa menina. Tem que resolver Eu isso. tenho um projeto de lei que está em votação na Câmara Municipal, que é para instituir nas escolas, como matérias não eletivas, nas escolas municipais, sobre a violência doméstica nas escolas. Com as criancinhas com 6 anos, que é ali que está a formação do caráter, a ensinar as crianças sobre violência doméstica, ensinar as meninas a se comportarem e os meninos a se comportarem também. Para as meninas já se identificar ali o que é uma violência doméstica e os meninos a não combaterem, não realizarem violência doméstica, não ser mais um agressor. Não mas repetir padrão, né? Não repetir padrão, porque às vezes o que eles veem em casa, eles acham que é o padrão, que é sempre o pai batendo na mãe. Se o pai que bate na mulher, o cara que bate na mulher, esse cara viu o pai batendo na mãe. Então, Aham. é repetindo. Ele vai mesmo, repetir. né? Ele precisa Então, de alguém para cortar o ciclo. Precisa. Né? Então, eu achei interessante colocar isso na formação do caráter, quando as crianças têm 6 anos, já que já começam a entender o que é uma violência doméstica, como agir, o que não fazer, o que é errado, e as meninas se defenderem. Já entender que o que ela viu a mãe, a avó sofrendo dentro de casa, aquilo ali não é normal, aquilo ali não pode deixar passar. E os meninos entenderem que o que os pais fazem dentro de casa é errado. Entendeu? Então, assim, esse projeto está em votação na Câmara também. Bacana. Eu queria propor uma coisa, e talvez, não sei se... Era isso que eu esqueci de falar? É, Quero propor uma coisa, eu vou falar ao vivo, ou pelo menos gravado, porque não tem como a Roberta correr. Eu acho que no dia que for lançar esse episódio aqui, hoje, quando você está vendo esse episódio, a gente podia rodar uma live, talvez pós,
ou no dia para tratar esse assunto. Adoro a ideia. Porque a gente tem uma Adoro a audiência ideia. feminina Tem que ver se a também. Lara pode, porque ela é Claro. fundamental. A gente vai alinhar. Mas eu Não, adoro a sim. ideia. Já tô Não, mas até é com com a roupa ela. de... Já tô... Mas a ideia é exatamente essa, porque a gente precisa começar a movimentar. Não, vai ser um também. prazer, Não, já quer vamos marcar? ajudar, né? Vamos ajudar. Assim, O dá podcast, de canal. alguma maneira, pode ajudar nisso aí, né? Porque o que acontece? Fica uma maneira descontraída de tratar o assunto, fica A ideia é essa. uma forma que todo mundo fica à vontade em assistir, não deixa ninguém constrangido, vai entendendo ali o recado que a gente está mandando. Então fica uma forma bem legal de levar a informação de uma forma mais leve. Com certeza. Acho Eu ótimo. acho ótimo também. Aí, você com medo de fazer a proposta? Todo mundo Não, gostou? todo mundo gostou. Tão bonitinha a Tem que fazer- proposta. Tem que fazer um chá. Proposta bonitinha. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado mais uma vez. pela Valeu, sua audiência. Lara, muito Gente, obrigado. eu que agradeço. Muito Valeu, obrigada mais uma Albertinha, vez. Valeu, Dani. galera. Até em breve. Foi Um muito abraço. bom. Muito obrigado, galera. Valeu. Valeu.